Fala pessoal, tudo bem? E aí, vamos falar um pouco sobre polimerização? Vamos pensar hoje sobre polimerização em restaurações diretas. Simulando uma cavidade posterior ali, em torno de 5 milímetros. Qual que é o primeiro problema, o primeiro desafio para a polimerização que eu tenho nessa cavidade? O primeiro desafio é a distância da ponta do fóton até a base dessa cavidade, até a parede pulpar, por exemplo, pensando numa cavidade classe 1 no molar, né? Eu tenho 5 milímetros de cavidade, pensando mais um pouco ali, 1,5 milímetro de cúspide, da ponta do meu aparelho foto até a base, até a parede pulpar ali, para polimerização do sistema adesivo, por exemplo, eu tenho uns 7 milímetros. Esses 7 milímetros servem para reduzir a irradiância da luz que atinge o sistema adesivo. O que é irradiância? Vamos colocar aqui que a irradiância é a potência dessa luz que atinge o sistema adesivo. E como eu perco irradiância devido a essa distância, eu perco, né, a capacidade dessa luz ali na polimerização. Obviamente que eu tenho os fótons hoje em dia, né, os aparelhos fóton, eles têm uma potência adequada a ponto de polimerizar muito bem com 7 milímetros de distância. Mas eu não posso considerar que eu tenho a mesma potência do que se o meu fóton tivesse com a ponta colada ali na resina composta. Então isso é um ponto a se considerar. O que eu tenho que fazer em situações como essa, né? Então eu vou aumentar a potência do fóton. Eu tenho um fóton que eu tenho um modo high e um modo power e eu vou deixar muito mais forte a luz, né? Não é bem assim. O ideal é você aumentar o tempo de exposição para que você tenha uma melhor polimerização nessas situações. Aumentando o tempo de exposição, eu vou ter tempo para formação de radicais, estabelecimento dessas cadeias, melhores propriedades mecânicas e mesmo com essa distância aumentada. Então, um dos problemas que nós temos em restaurações diretas é a distância. E como resolver esse problema? Aumentando o tempo de exposição. Esquece aqueles 10 segundos básicos ali que muitas vezes estão na bula dos sistemas adesivos, por exemplo, como polimerização. Aumenta um pouquinho, coloca 20 segundos, você possivelmente vai ter uma polimerização muito melhor, certo? Outro ponto que daí partimos para a restauração. Um outro ponto importante nessas restaurações diretas posteriores é o que? Eu vou realizar a técnica incremental. Estou utilizando uma resina convencional, vou utilizar uma técnica incremental. O que a técnica incremental diz? Eu faço incremental para reduzir a tensão de polimerização. Isso não é um grande problema hoje em dia, né? Já verificou-se em diversos estudos que a tensão de contração não é um grande problema hoje em dia. Mas por que nós insistimos na técnica incremental? Justamente para que eu tenha uma ótima polimerização dessa resina. Por isso que até hoje, né, os professores falam para vocês assim, olha, você vê um curso, você vê uma palestra, o professor fala, olha, fiz com incrementos de 2 milímetros. Por que incrementos de 2 milímetros? Os 2 milímetros servem para que você tenha uma polimerização adequada em toda essa extensão da resina composta. Então eu tenho uma polimerização adequada tanto no topo, onde está recebendo mais luz, mas como na base do incremento. Por isso que na técnica incremental, utilizando resinas convencionais, é importante que não se ultrapasse esses 2 milímetros, para que você tenha uma polimerização adequada tanto do topo quanto da base da resina. Certo? Mas é resina bulk, por que eu posso polimerizar com 4 milímetros, por exemplo? Porque a resina bulk ela tem uma composição diferente, tanto monomérica quanto as suas partículas de carga, que facilitam a transmissão da luz por entre essa resina, favorecendo a polimerização com uma espessura maior ou numa profundidade maior, como você quiser falar. Certo? Então essa é a diferença importantíssima entre uma resina bulk e uma resina convencional, além da alteração, né, que ela tem também
na tensão de contração gerada, por exemplo, na contração volumétrica, enfim, né, algumas diferenças entre os materiais. Mas por essas diferenças na composição que facilitam a transmissão da luz dentro da resina, é que você pode polimerizar uma resina bulk por 4 ou 5 milímetros, dependendo da marca da resina, e a resina convencional não, tá? Ok, então eu tenho que manter sempre o fóton mais próximo possível da resina, eu tenho que compensar esse tempo, né? Quando eu estou pensando numa cavidade profunda para sistemas adesivos e até para resina, porque se pensando na mesma cavidade, se eu tinha 7 milímetros da ponta até o sistema adesivo, no primeiro incremento eu tenho 5 milímetros de distância, porque eu fiz um incremento de 2 milímetros, eu sobrou 5 milímetros ainda. Ainda eu não tenho toda aquela potência no meu aparelho foto atingindo a resina composta, certo? Então, trabalhe muito bem os tempos de polimerização, certo? A resina está falando 40 segundos, 20 segundos, talvez 20 segundos numa situação ideal. Trabalhe 40 segundos nessa polimerização, que você vai ter uma polimerização ótima, uma tranquilidade maior, né, para a sua restauração ali, em termos de você pensar em termos de longevidade, né? E aí, o que eu tenho que pensar também numa resina posterior, tá? Um outro ponto importante: qual o tamanho da ponta ativadora do seu fóton? Né? O meu foto tem uma ponta de 10 milímetros. Será que são 10 milímetros ou será que são 8 milímetros, 8,5? Né? Porque eu tenho muitas vezes nessa ponta, eu tenho uma área útil e a área externa, que reduz um pouco mais ainda ao tamanho da ponta. Então, que seja de 10, 8 milímetros, né? 7 milímetros e meio. Será que essa ponta ela consegue atingir toda a extensão daquele molar, por exemplo? Que seja um pré. Será que ela consegue? Possivelmente não. Então pense que em molares você tem que realizar uma polimerização mesial e uma polimerização pela distal, certo? Então, mas pô, isso vai demorar. Sim, vai demorar. Mas se você colocar no centro e realizar a polimerização, a sua resina vai ficar, vamos dizer assim, ela vai ficar dura. Mas isso não quer dizer que ela está polimerizada adequadamente, tanto no mesial quanto na distal, se você colocou no centro. Faltou luz, provavelmente. Ela está dura, mas ela não está adequadamente polimerizada. Então, pensando num dente um pouco maior, você vai fazer uma polimerização mesial e outra distal. Muitas vezes em pré-molares você tem que fazer uma polimerização vestibular e outra palatina, dependendo da extensão e do tamanho da ponta. Obviamente nessas situações, aparelhos foto com uma ponta ativa, né? Vamos pensar dessa maneira, uma ponta mais ampla, como por exemplo o Valogran, ele leva vantagem porque você pode fazer sim uma polimerização dependendo da sua cavidade. Mas em fotos com a ponta menor, né, a desvantagem é ter um tempo maior para fotoativar. Mas fazendo 2 ativações, você vai ter o mesmo resultado, um excelente resultado na polimerização. Ok? Então, para restaurações diretas, é importante compensação do tempo, muitas vezes em cavidades profundas. Aí eu expliquei agora por que da técnica incremental, principalmente em 2 milímetros, para ter uma polimerização adequada tanto no topo quanto na base, e você tem que pensar que tem que compensar isso dependendo da profundidade também da cavidade, compensar esse tempo, tá? E o posicionamento da ponta, que é muito importante dependendo do tamanho da ponta ativadora. Lembre-se, a resina ficar dura não quer dizer que ela está bem polimerizada, certo? Então, o foco da luz é extremamente importante, tá? Em casos de dentes maiores, como molares, e uma ponta menor, o que é a grande maioria dos aparelhos foto disponíveis no mercado, você tem que fazer uma ativação na mesial e uma ativação na distal. No meio deu um overlap, não tem problema, né?
vai ter uma região ali com uma sobreposição, mas não tem problema nenhum, pode fazer assim, certo? Lembre-se, o tempo de polimerização é o mais importante para a polimerização em si, para ela ser realizada de maneira correta e você ter os melhores valores, a melhor performance daquele material. Beleza, pessoal? Tem dúvidas? Coloca aqui nos comentários, mande perguntas, mande temas que vocês acham que seja interessante eu abordar aqui no canal e vamos construir um canal bem legal para difundir conhecimento para todos aí, tá? Tanto clínico quanto na parte de pesquisa, o que eu puder, eu vou trazer aqui para vocês na parte de odontologia adesiva. Valeu, pessoal, até mais!